E agora o assunto aqui no GovTech é educação. Quem vai falar é a Elisiane da Silva. Ela é professora. Nossa convidada é líder. Exatamente o que a gente está falando agora. Ela é professora CO do Instituto Educacional Essência do Saber, que idealizou a plataforma DigiTVS e a metodologia DigiTVS de formação de professores. Vamos acompanhar. A sua experiência abrange projetos com mais de 70 empresas GovTech, pertencentes a 5 países e a 7 aceleradoras latino-americanas especializadas em governo. Agora, o nosso aplauso aqui no palco Banrisul GovTech é para a Maria Carolina Faria, da Oracle América Latina. Bem-vinda! Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Como estão todos acordados ainda? Que bom. A chuva está passando, hein? Amanhã vem sol, tomara. Bom, gente, o meu nome, como já foi apresentado, é Carol. Na verdade, meu nome é Maria Carolina Martins de Faria, mas todo mundo me conhece como Carol Faria, a.k.a. Carol da Oracle. Então, se algum dia alguém falar Carol da Oracle, sou eu. Pode passar o slide para mim, por favor. Ah, tá aqui em cima da mesa. Tecnologia, olha só. Bom, gente, eu trabalho com a estratégia de GovTech para a Oracle Brasil e América Latina, então isso abrange realmente toda a América Latina da Oracle, desde países como Colômbia, Chile, Argentina, até países como México, ali com a fronteira com os Estados Unidos também a gente tem algumas GovTechs que trabalham nesse sistema, e principalmente Brasil, onde a gente tem um dos maiores ecossistemas GovTech da América Latina, se não o maior. Vocês ouviram muita coisa hoje de inovação no poder público, e vocês ouviram muito sobre esses dois problemas, então eu vou gastar pouquíssimo tempo nesse slide. Vocês ouviram de dificuldade de contratação, ouviram do marco legal das startups. A gente está no final do segundo dia de evento, então vocês já ouviram bastante sobre os desafios do poder público para a contratação. Agora, outro ponto que se comenta bastante no setor público é a aversão ao risco e o problema do setor público de contratar startups. Mas uma coisa que eu queria deixar clara também, que a gente, como grande empresa, também tem, e que a gente consegue entender, é uma certa aversão ao risco vindo do setor público. O setor público, ele não é uma empresa, no sentido de que, se o setor público quebra, a gente não está falando de faturamento que cai. A gente está falando de um SUS que para de funcionar, a gente está falando de um sistema de coleta de imposto, a gente está falando de sistema de tráfego, a gente está falando de sistemas de dados sensíveis da população. Então, o setor público, ele é burocrático, ele é grande, ele é complicado, mas ele é assim também porque ele tem motivos para ser assim. A gente tem 220 milhões de pessoas no país. Não tem como o setor público ser tão ágil quanto uma startup. Então, é por isso que ele precisa das startups, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que trabalhar com o setor público requer paciência. E muitas vezes a gente acaba querendo passar um pouco mais rápido com relação a isso. Mas, que nem eu comentei, mesmo o setor público tendo uma aversão natural ao risco, pela sua característica de ser público e de ser universal, mesmo tendo dificuldade de contratação, é justamente daí que surge a necessidade da contratação de startups, a necessidade da contratação de novas tecnologias, principalmente num país como o Brasil. Ao longo de hoje, né, vocês puderam ver muitas pessoas apresentando. Ali embaixo a gente tem muita startup, muita GovTech que resolve muito problema. Mas tomando um pouco das palavras do procurador que comentou hoje cedo no almoço, a gente tem problema de verdade no Brasil. A gente não tem saneamento, a gente tem problema de criminalidade, a gente tem índices altíssimos, por exemplo, de feminicídio, a gente tem índices altíssimos de falta de educação, de falta de acesso à educação. Então, o Brasil e a América Latina têm muito problema, mas problema gera necessidade, necessidade gera solução. Então, é por isso que o Brasil é um dos países que mais tem espaço para a GovTech, e a América Latina, no geral, tem espaço para a GovTech. É muita gente. É muita história de pouco desenvolvimento, é pouco recurso. Então, a necessidade acaba sendo a mãe da invenção, e lá embaixo a gente tem até startups e GovTechs que lidam com abigeato. Se você virar para um europeu e falar que existe um problema de roubo de gado, ele vai dar risada da sua cara.
Isso é um problema que acontece aqui, e soluções que a gente pode desenvolver aqui, e que também não adianta ficar o tempo todo pedindo de fora. A gente tem inovação aqui, GovTech aqui, que resolve problemas do Brasil. Então, daí que vem a necessidade e a oportunidade que a gente tem no Brasil. E quais são essas oportunidades que eu vejo que as GovTechs trabalham bastante no Brasil e na América Latina? Primeiro, o sistema de saúde. A gente tem a grande vantagem no Brasil do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, a gente tem muitos cadastros que são únicos, a gente tem um SUS que chega em lugares que nenhum outro hospital chega, que nenhuma outra instituição chega. Quem viu fotos ali da pandemia, da vacininha de Covid de barquinho para o interior da Amazônia, isso é SUS. Então, a gente tem muita oportunidade para trabalhar dentro desse mercado, que vale, segundo o GovTech Global Industry Report de 2021 e o Distrito Report de 2021, 190 bilhões de reais de negócio. O agronegócio, não preciso nem falar, acabei de comentar da BGEP aqui em cima, o agronegócio é um dos principais motores do Brasil, a oportunidade de modernização do agronegócio é gigantesca. Educação, bioeconomia, turismo, que muitas vezes a gente acaba esquecendo, mas o Brasil é um país extremamente turístico. Se a gente explorasse com soluções tecnológicas o nosso país, a gente seria tão turístico quanto a Europa, tão turístico quanto os Estados Unidos. E a questão de finanças, né? Malha fiscal, cobrança de tributo, pagamentos do governo. A própria Cateno estava aqui no evento também falando de meios de pagamento de governo. Então, todas essas oportunidades que a gente trabalha e que a gente consegue ter no Brasil devido ao imenso tamanho do Brasil, da América Latina e da diversidade da população. Legal, Carol. E o que a Oracle tem a ver com isso? A Oracle... Primeiro, eu gostaria de perguntar quem conhece a Oracle. E não vale falar que conhece a Oracle porque tem um stand ali em cima. Quem conhece a Oracle? Gabriel, o que você conhece da Oracle? Olha só, conhece a infraestrutura. Não, eu falei que pensei que você ia falar banco de dados. Pensei que você ia falar banco de dados. Acho que a maioria das pessoas conhece a Oracle pelo banco de dados da Oracle. Olha que legal. Banco de dados da Oracle é realmente o principal produto da Oracle. A Oracle é uma grande empresa de tecnologia, tá, gente? Ela se enquadra nas nomenclaturas de tecnologia de grandes empresas, como a Amazon, como a Google, é a Oracle. Mas a Oracle ela é uma empresa muito mais B2B e B2G. Então, por exemplo, vocês podem usar o Excel, vocês compram na Amazon, mas é difícil a Oracle ter um produto diretamente para o consumidor. Mas, na próxima vez que vocês forem no Starbucks, dá uma olhada ali no computador de Starbucks, vocês vão ver escrito Micros Oracle, porque o Starbucks também é cliente da Oracle. Então, assim, em torno de 98 das 100 empresas da Forbes usam a infraestrutura Oracle no seu dia a dia. E essa infraestrutura vai desde infraestrutura física, seja essa infraestrutura uma CPU, um hardware, até a infraestrutura de nuvem, que é a adição mais nova, né, o produto mais novo e mais em desenvolvimento da Oracle. A Oracle, como uma grande empresa de tecnologia, ela já está no setor público brasileiro faz 30 anos. E ela nasceu nos anos 70 como uma empresa que apoiava o FBI e a CIA dos Estados Unidos a coletarem dados de cidadãos norte-americanos. Então, a gente nasceu como um projeto de agência governamental. A Oracle é, atualmente, das multinacionais, a multinacional de tecnologia que mais consegue se aproximar do governo justamente por ter esse histórico de um banco de dados extremamente seguro, por ter esse histórico de uma tecnologia que tem costume de lidar com o dado sensível do cidadão. Por isso que a maioria das pessoas também conhece a Oracle pelo banco de dados, principalmente quem é de TI. Mas nos últimos anos a gente vem percebendo que o setor público está precisando de mais. Quando a gente vai conversar com o setor público sobre os produtos da Oracle, sobre um hardware, sobre uma infraestrutura em cloud, isso é ótimo, banco, vai melhorar muito a vida do setor público, mas e para resolver o problema específico, e para resolver o buraco na rua, e o estacionamento público, e o cadastro de vacina, o que a Oracle tem? A Oracle é uma multinacional, a gente trabalha com infraestrutura, mas a gente não tem essa agilidade de desenvolver um tipo de software para cada tipo de infraestrutura e necessidade que o governo precisa, ou então quando o governo vem com essa demanda da gente desenvolver do zero. Isso é muito difícil, então a gente precisa contar com o apoio do ecossistema GovTech. Agora, para contar com o apoio do ecossistema GovTech, para ser um taker, primeiro você precisa ser um
giver. Então, a Oracle apoia o ecossistema de GovTech, da mesma forma que outras empresas de tecnologia também podem vir apoiar ou já apoiam. E aí eu queria deixar claro para vocês esses 3 pontos de apoio que a gente consegue ter o ecossistema. O primeiro, educação. Não adianta a sua cidade, a sua empresa, a sua startup, que linda a sua cidade 5.0, que lindo o seu carro 5.0 para a sua sociedade 1.0. Que lindo. Sem educação sobre tecnologia, sem educação para que as pessoas saibam mexer com tecnologia, para que elas entendam o que está acontecendo. Não adianta a gente ter meio de pagamento em WhatsApp para pagar imposto, se a população brasileira sofre golpe no WhatsApp todo santo dia, porque não tem a educação tecnológica necessária anti-phishing, anti-golpe e anti-fraude. Então, a Oracle se preocupa bastante com a educação nesse sentido. O que a gente faz para, além de apoiar as empresas com as quais a gente trabalha e os órgãos públicos com os quais a gente trabalha? A gente tem vários programas de educação no Brasil inteiro. A gente apoia algumas ONGs, como, por exemplo, a Gerando Falcões, do Edu Lira, que é bem famosa. A gente trabalha bastante com eles. Mas nos principais programas é o Oracle Next Education, que acontece na América Latina inteira, e basicamente pega jovens, e, na verdade, de qualquer... Não são só jovens, na verdade, é que a maioria são jovens, mas são de qualquer faixa etária. E eles acabam entrando nesse programa e são capacitados em tecnologia Oracle e depois são contratados por essas empresas que estão aqui embaixo, além de contratados pela própria Oracle. Eu tenho colegas de trabalho meus que vieram, inclusive, desse programa de áreas de comunidades carentes que não tiveram acesso à educação. Então, a gente trabalha bastante, inclusive, com a Gerando Falcões para ter esse pool e ter acesso a essas comunidades. Então, a Sky One, a Bayer, o Grupo Sado, o San Marché, que são todos clientes nossos também, acabam contratando esses estudantes. Agora, o segundo ponto, que beleza, esse estudante ele foi capacitado, ele trabalha numa boa empresa, ele entende de banco, ele entende de desenvolvimento, e ele resolveu criar uma startup. Ele resolveu criar uma GovTech para resolver um problema que ele identificou, por exemplo, dentro da comunidade dele. Agora, a gente tem que auxiliar a continuidade desse projeto, a gente tem que anunciar a cocriação, a gente tem que apoiar esse cara a criar o projeto que ele quer criar. Então, aí entra uma parte muito interessante da Oracle, que é os projetos de cocriação que a gente tem com startups. Esse daqui é um exemplo do varejo, porque ele é um exemplo mais, digamos assim, que é mais rápido, né, da gente entender, e ele é mais concreto, que é o exemplo da loja conceito da Oracle. Lá em São Paulo, a gente tem uma loja que é construída completamente com soluções das startups e dos nossos parceiros de tecnologia. E tudo isso baseado em tecnologia da Oracle. Então, desde os aplicativos que a gente faz, até o hardware, tudo integrado com a nossa tecnologia, a tecnologia das startups, inclusive de reconhecimento facial, de price tag inteligente, localização da pessoa na loja, experiência digital online que completa o presencial que completa o online. A gente tem esse exemplo de loja conceito. E um dos grandes objetivos da Oracle é da gente conseguir replicar esse tipo de coisa para várias indústrias. A gente conseguir recriar esse tipo de exemplo de varejo para outras indústrias, inclusive a indústria de governo. E falando de indústria de governo, a Oracle também trabalha numa parte muito específica de apoio às GovTechs, que costuma ser de bastante interesse tanto para os nossos clientes de setor público quanto para as GovTechs, nossos clientes de Oracle Cloud. Como eu comentei, faz 30 anos que a Oracle está no Brasil conversando com o poder público. Então, a gama de clientes da Oracle, do setor público no Brasil, é muito grande. E na América Latina inteira também é muito grande. Tradicionalmente, que nem eu comentei para vocês, a Oracle tinha o banco de dados, tinha licença, o hardware, quem já ouviu falar de Exadata, aquele computador que é maior que eu, porque tem um i60 e o computador tem um i75. Então, aquele Exadata que processa bilhões e bilhões de dados por segundo, é o tradicional da Oracle, que a gente tem em grande parte dos clientes de setor público. Mas, como eu comentei, a Oracle desenvolveu, desde 2015, uma cloud de segunda geração. Uma computação em nuvem de segunda geração, que vai desde infraestrutura como serviço, ou seja, desde uma máquina virtual, né, na cloud, isso virtualizado, até um aplicativo completamente pronto
que a gente pode disponibilizar para o setor público. Então, a gente já tem todos esses produtos rodando atualmente no setor público do Brasil e América Latina. E por que isso interessa? Porque com esses números aqui, a gente tem bastante cliente. 23 estados da Federação rodam as finanças, 14 tribunais de justiça, 42 secretarias, mais de 20 ministérios, grandes nomes como a Dataprev, o SUS e outros que vocês vão ouvir, que vocês podem procurar nos casos públicos da Oracle. Hospitais, santas casas. Isso interessa bastante porque a gente escuta muita coisa. A Oracle escuta muito os problemas que acontecem, como eu comentei, nas secretarias, nos hospitais, e grande parte desses problemas são específicos, e são produtos que a Oracle não tem e que a Oracle não vai desenvolver. Então, como que a gente soluciona esse tipo de problema? A gente conversa com as GovTechs que estão aqui embaixo, as GovTechs do Brasil inteiro e as GovTechs da América Latina. A gente vê qual a solução que elas têm. Se essa solução tem alguma sinergia com a tecnologia Oracle, spoiler, em 99% dos casos tem sinergia com o que a gente faz, porque a gente faz quase de absolutamente tudo. E quando existe essa sinergia, a gente oferece a tecnologia da Oracle, seja computação em nuvem, seja IA, seja PaaS, seja ali uma licença, seja um hardware, para que essa GovTech se desenvolva em tecnologia Oracle e a gente consiga conectar essa GovTech ao poder público. Então, a gente tem diversos mecanismos, nós fazemos eventos de conexão, de apresentação, de pitch days dessas GovTechs para dentro do poder público. A gente faz sistemas de conexão, principalmente para aqueles órgãos que têm compras diretas, como santas casas, que gostam bastante, inclusive, de trabalhar com inovação com Oracle. Então, a gente consegue fazer essa conexão de GovTech com o poder público. Assim, a gente consegue completar o ciclo do que é um apoio de uma Big Tech, do que é o apoio de uma grande empresa de tecnologia para o ecossistema. A gente consegue capacitar o adolescente ou a pessoa com necessidade que não teve acesso à educação, a gente capacita para mexer com tecnologia, essa pessoa consegue ter a ideia, ela tem acesso a recursos para desenvolver essa ideia, e depois que essa ideia está desenvolvida e ela precisa de apoio de negócio, a gente também está ali para apoiar com o negócio. Então, a Oracle, ela consegue completar esse círculo de Big Tech, de apoios de Big Tech, para dentro do ecossistema GovTech, e é óbvio que a gente, como Oracle, ganha com isso também, porque essas GovTechs estão se desenvolvendo na nossa tecnologia. Então, cada vez mais, nossa tecnologia é utilizada e a gente aprende muito tecnologias disruptivas com as próprias GovTechs, a gente olha sistemas que a gente nunca tinha pensado em desenvolver, que a gente não sabia que existiam e que a gente não entendia a necessidade do governo, e agora a gente entende por conta das GovTechs. E vou dizer para vocês, de GovTechs de cadastro de vacina até GovTechs que fazem sistema de coleta de CMS, a GovTechs que trabalham com Wi-Fi em praça pública, aquelas que cuidam de tecnologia blockchain para auditoria de nota fiscal de financiamento de filme nacional. Chega a ser específico dessa forma. Então, olha a quantidade de oportunidade que existe no mercado e que a gente consegue apoiar com a nossa tecnologia sendo Oracle. Um dos grandes exemplos que a gente tem é a NoHarm. O Henrique estava aqui ontem, o CEO da NoHarm. A NoHarm, ela é uma startup sem fins lucrativos que disponibiliza o sistema deles para mais de 40 unidades de saúde do Brasil, e utiliza a inteligência artificial para priorizar receita e paciente que está em situação de risco. Então, utilizando análise preditiva, receita de remédio para aquele paciente que está em situação de risco, com a inteligência artificial. A NoHarm entrou em contato comigo no Rio Innovation Week, faz 1 ano e meio, mais ou menos, e eu falei a mesma coisa, falei, eu posso te ajudar com Oracle, a gente vê que a gente pode rodar infraestrutura. Eles acabaram entrando num programa da Oracle da época, e garantiram mais de $10 mil de crédito. Eles começaram com um montante pequeno de crédito em nuvem, começaram com $500, mas foram utilizando e gerando tanto resultado e mostrando para a Oracle que eles estavam crescendo o software exponencialmente e acabaram recebendo mais de $10 mil de crédito. Eles utilizam GPUs, que são máquinas virtuais de extrema capacidade dentro da nuvem, justamente por conta do software de inteligência artificial. E, de novo, eles são gratuitos para o SUS. Então, eu conversei com o Henrique ontem, estava ali no stand da Oracle, conversando com ele, para a gente fazer possivelmente uma conexão com as santas casas,
porque a gente vai provavelmente aí fazer alguma coisa com as Santas Casas, os clientes que a gente tem nessa área de saúde. Então, no Harm é um grande exemplo disso, e existem vários outros, porque a Oracle tem mais de 50 GovTechs já rodando no nosso sistema e que fazem projetos com a gente dentro da Oracle Cloud. Agora, para além de ajudar pessoalmente um estudante ou então PJ-mente uma startup, será que uma Big Tech pode ajudar um ecossistema? E se sim, como a gente ajuda um ecossistema? Fazendo parceria. Eu sou gerente de parcerias e GovTech para a Oracle Brasil e América Latina. E quando a gente fomenta um sistema de inovação, a gente está falando de fomentar os hubs de inovação, os eventos de inovação. Uma das nossas grandes parcerias é com a Brasilab, né? A Brasilab estava aqui, o Guilherme, eu costumo brincar com o Guilherme que se ele está num lugar é para eu estar também, porque todo lugar que ele está é extremamente relevante para o ecossistema GovTech, o Guilherme Domingues da Brasilab. A gente investe na Brasilab, patrocina estudos da Brasilab, a gente também patrocina o CID Minas Gerais, a gente tem parceria no Startup Rio, no Instituto Caldeira, Hub de Piracicaba, a CAT, Centro de Competência Digital do Ceará e até em Manaus. E a gente está sempre buscando novas parcerias para a gente fazer novas capacitações, a gente já deu capacitação de vários tipos de tecnologia para as GovTechs e startups desses Innovation Hubs, a gente já fez evento com esses Innovation Hubs, a gente já conectou um ao outro, que às vezes são tantos que eles não se conversam, então a gente já fez as conexões, e agora a gente está também fazendo a conexão desses hubs brasileiros com os hubs da América Latina, né? A Endeavor do Peru, por exemplo, que é bem ativa no ecossistema GovTech, a Corlab, o laboratório de Córdoba, na Argentina, o Impulsa, Milab, que é da Colômbia, então a gente também está fazendo essas parcerias e conexões entre todo o ecossistema da América Latina. E, de novo, se a Oracle está aqui hoje falando para vocês sobre Oracle e a gente também fala na Brasilab, no CID, a gente também está levando a nossa tecnologia para essas GovTechs para que elas saibam mais da gente. Então, é isso que a gente acaba trocando com o ecossistema. Conhecimento da Oracle, pelo conhecimento que a gente consegue passar, inclusive dos 30 anos de compras públicas que a Oracle faz com o governo. A gente tem uma das maiores equipes do Brasil destinadas somente para o setor público. Então, são mais de 80 pessoas que trabalham diretamente com o setor público todos os dias e que entendem um pouquinho só de governo. Então, a gente acaba podendo dar esse conhecimento também. Mas o principal ponto é que não adianta eu falar aqui sobre tudo que a Oracle pode fazer se eu não souber quem vocês são, se a gente da Oracle não souber onde vocês estão. Então, é por isso que a gente está aqui hoje, para dizer que todo esse apoio existe. A gente, como patrocinador aqui também do GovTech Summit, a gente espera estar nas próximas também, porque isso para a gente traz bastante visibilidade e também muita ideia. Ali embaixo a gente ficou bobo, eu estou aqui com mais 4 pessoas da Oracle e a gente ficou bobo de tanta solução que a gente não fazia a menor ideia que existia. Isso porque a gente está dentro da bolha da tecnologia. Então, faz sentido que a gente conheça vocês e que vocês venham visitar. O nosso stand está ali no fundinho, está escrito Oracle ali em cima. E para o que vocês precisarem, Carol, eu gostaria de entender mais sobre o One, eu gostaria de saber mais sobre o programa que vocês têm de Oracle Cloud, eu gostaria de saber sobre tal case público que eu vi, queria saber se eu consigo me conectar e queria saber, por exemplo, o que eu posso fazer com vocês se a gente não consegue fazer um evento em conjunto para a gente falar de Oracle e tecnologia. Então, era basicamente isso. Aqui fica o meu contato de QR Code para vocês. Esse é o meu Zap corporativo, não é golpe, tá? Então, se vocês quiserem entrar em contato, podem entrar. E eu fico responsável aí para fazer os direcionamentos dentro da Oracle com relação à estratégia GovTech. Mas o importante é, a gente está aqui e a gente ganha muito com o ecossistema, a gente troca muito com o ecossistema, então é importante que a gente conheça vocês para ver onde exatamente a gente consegue se encaixar e fazer projetos em conjunto para trazer cada vez mais essa modernização tão necessária aí para o setor público. Obrigada, gente. Oi, Carol Faria, que coisa boa a gente te conhecer. Quero lembrar que daqui a pouquinho tem o Happy Hour, todo mundo convidado, e a gente vai te visitar no stand, tá bem? Obrigada, Carol Faria. Gente, é só o tempo de rodar aqui neste palco o vídeo do governo do estado e a gente volta para falar sobre inovação colaborativa na construção das cidades. Olha, dá 2 minutinhos e a gente recomeça. Até já.
A inovação tem o poder de expandir fronteiras, de aproximar o futuro e de produzir infinitas transformações. E existe um ecossistema assim acontecendo no sul do Brasil, Rio Grande do Sul, o estado mais inovador do Brasil, que está se tornando referência, pois o mundo está descobrindo esse ambiente rico e pulsante. Fruto de um modelo de governo moderno, ousado e com um mindset que investe na diversidade e impulsiona toda a cadeia criativa. Hoje, o Rio Grande do Sul conta com uma ampla infraestrutura. São 15 parques, entre eles os 2 melhores do Brasil, e 27 polos tecnológicos. 138 instituições de ensino superior, 44 incubadoras e mais de 1.000 startups. Número que coloca o estado em 5º lugar no ranking nacional. Toda essa inovação se deve muito à qualificação acadêmica do estado, que conta com universidades públicas e privadas entre as 5 melhores do país. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul é a 3ª melhor do Brasil e 1ª entre as federais. Além disso, temos inúmeras universidades comunitárias, entre elas a 3ª e a 4ª melhores instituições privadas do Brasil, e escolas técnicas espalhadas em diversas cidades. A consequência disso tudo é que produzimos 11,5% de todo o conhecimento científico do Brasil. O faturamento do nosso setor de tecnologia é de mais de 23 bilhões de reais por ano, o 4º maior do país. A atual gestão realizou o maior aporte da história no fomento à pesquisa. E muito mais deverá ocorrer, porque a inovação está no centro da estratégia do governo gaúcho. Nos últimos 2 anos, aplicamos mais de 112 milhões de reais em ações para fomentar pesquisa, produção científica e desenvolver o ecossistema de ciência, tecnologia e inovação. O Rio Grande do Sul é destaque também como governo digital, com 93% dos serviços ofertados à população já digitalizados. Só em 2022, o crescimento do número de startups gaúchas foi de mais de 70%. Destaca-se também o número de 80 agritechs, que vem aperfeiçoando a cadeia produtiva do agronegócio. O Rio Grande do Sul também se tornou o centro de eventos de inovação com o South Summit Brasil, uma das maiores iniciativas de tecnologia e inovação da América Latina, e o Gramado Summit, maior brainstorm de inovação da América Latina. Um exemplo do que a efervescência desses encontros produz ocorreu no South Summit Brasil, quando foi inaugurada a rede RS Startup. Um movimento colaborativo para tornar o Rio Grande do Sul líder na criação, no desenvolvimento e na atração de startups. Toda essa inovação se deve também ao nosso ambiente fértil, que une um rico e diversificado capital humano com uma das melhores infraestruturas acadêmicas do Brasil, e um estado marcado por múltiplas culturas, que também incentiva a inovação. E tudo isso não apenas produz efeitos na indústria, saúde, tecnologia da informação e no campo, mas também transforma a gente, que está vivendo o entusiasmo de um futuro que já acontece no Rio Grande do Sul. Um lugar perfeito para inovar e investir. Vem crescer junto. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. O futuro nos une.